Ô Rafa, você pode fazer a prece inicial, por favor? Faço sim. Então vamos elevar nossos pensamentos ao nosso Deus Pai, ao nosso Jesus e a toda a espiritualidade amiga, rogando o amparo para mais um estudo, Senhor, que possamos ter a tua misericórdia, para que possamos ter sabedoria, concentração, clareza em tudo aquilo que for proposto dessa noite de hoje de estudo. Pedimos pelos nossos irmãos que aqui estão, todos os seus familiares, aqueles que não puderam estar, e que possamos, Pai, sairmos deste estudo melhores, mais revigorados e com um propósito da nossa melhoria e do nosso crescimento na nossa caminhada. Hoje e sempre pedimos permissão para mais um início do nosso estudo da Gênesis. Que assim seja. Assim seja, obrigado. Gente, eu encaminhei no grupo lá o PDF do livro, né, Evolução em Dois Mundos, que é do André Luiz, na psicografia do Chico. Nós vamos usar ele bastante, e ele é um livro meio... Ele é meio difícil, assim, né, a linguagem Eu também dele. achei. Aí a gente vai... É interessante, né, a leitura, mas a gente vai usar algumas definições, algumas coisas que tem lá para complementar o estudo nosso aqui de Gênesis, porque ele esclarece muita coisa, né? Então, quando a gente propôs o estudo do Gênesis à luz da doutrina espírita e do Evangelho, é porque a gente usaria, né, essas obras de Chico, né, principalmente, Emmanuel, André Luiz, as obras básicas, né, e também alguns trechos aí bíblicos, e principalmente do Evangelho. Na próxima semana nós já vamos mesmo pegar uma abordagem do Evangelho de João, se a gente conseguir terminar hoje. E eu mandei o livro, né, até porque a gente está tratando aí do segundo versículo do capítulo 1 de Gênesis, onde nós estamos falando sobre fluido cósmico e cocriação, que nós vamos entrar hoje. Na semana passada eu preparei uma apresentação. O que eu vou fazer? Eu vou voltar nela de novo, porque como é um assunto assim que às vezes é meio massivo, às vezes a gente não pega de primeira, é muita informação. Como a gente já viu um pouco na semana passada, eu vou voltar hoje e até porque também eu corrigi aqueles probleminhas que estavam lá nos slides, na questão lá de algumas palavrinhas que quando eu passei por slide acabaram indo faltando acentos, coisas assim. Então eu vou passar de novo aquela apresentação e a gente está estudando o versículo 2 do capítulo 1, que fala: A terra estava deserta e vazia, as trevas cobriam o abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. As palavrinhas aqui, principalmente, que a gente vai usar, é esse que a gente vai abordar hoje, é esse pairar e água, né? Como a gente começou a falar na semana passada. E aí, mesma coisa de sempre, né, gente? Se tiver alguma colocação para fazer, pode interromper aí, liga o microfone, fica à vontade. Então eu vou projetar aqui. Quando eu projeto, eu não vejo mais a minha tela aqui do Meet. Então vocês podem abrir o áudio mesmo. Vocês conseguem ver a tela? A apresentação? Não? Está aparecendo, não. Ainda não. Agora sim, né? Agora sim. Glória a Deus. Beleza. Nós vamos falar então sobre esse sopro divino e as águas, os três elementos do universo, que é Deus, Espírito e Matéria, fluido cósmico universal, co-criadores em plano maior e co-criadores boa noite,
mãe Solange? Boa noite, tudo bem? Joia. Boa noite a todos. Nós vamos falar então sobre fluido cósmico universal, né? Já disse. E cocriação em plano maior e em plano menor. Deixa eu só... Bom, o nosso versículo então de estudo: a terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Aí, esse pairar é sustentar-se no ar, né? Lembra um beija-flor voando. Ele fica lá paradinho, né? A gente tem aquelas vasilhinhas, né? Às vezes na varanda, aí no jardim, e até o beija-flor na própria flor mesmo, que é o ideal, né? Ele fica, parece que parado, se sustentando no ar e batendo as asas muito rápido. Lá no estudo que o Haroldo passa, né, sobre essa parte, como ele tem um conhecimento do hebraico, ele traz para nós que esse verbo, né, aí, pairar, lembra isso mesmo, como se fosse batendo asas no sentido hebraico. Então isso é bonito, porque lembra a ação divina, né, no mundo e também em nós. Ao mesmo tempo que ela é suave, né, nesse pairar, ela também é enérgica no sentido de criar, no sentido de sustentar. Então lembra essas duas qualidades, né, podemos dizer, de Deus. A paz, né, desse pairar mesmo, e a energia da criação, que até hoje funciona, né? Até hoje o nosso mundo ainda é dirigido por causa do influxo primeiro, né? Por causa da causa primária, que é Deus. E tem a palavra pneuma, né? Que no grego significa também, pode ser interpretada como vento, né? E aí esse pairar lembra vento. Pneuma também significa respiração, né? Que pode ser simbolizando aí a vida. E pneuma, por simbolizar a respiração, também simboliza espírito. Então aí a gente fecha, né? Olha que legal isso. O Espírito de Deus pairando, né? A gente não tem uma ideia assim materializada de como que Deus é, a gente nem sabe. Materializada não, porque ele não é matéria, nós vamos ver hoje. Mas a gente não tem ideia assim, a gente não sabe como, se Deus é uma energia, se é uma mente, uma consciência, mas aqui o símbolo é dele batendo asas, né? Pairando, ou seja, batendo asas faz esse vento, que significa pneuma, né? Que também é vida e espírito. E aí Deus, né, criando, nós vamos ver já falando mais para frente sobre os três elementos, né, do universo, que é Deus, Espírito e Matéria. Então Deus cria duas coisas: espíritos, na forma do princípio inteligente também, e matéria, com a matéria-prima universal, que é o fluido cósmico universal, que aqui é simbolizado pela água. Aí nós discutimos semana passada, mas hoje vamos relembrar. Por quê? A água, gente, se a gente for lembrar aqui no nosso planeta, ela está em tudo, né? Ela está em tudo. Mesmo que não seja de forma direta, por exemplo, para cozinhar, para fazer um suco, uma bebida qualquer, né? Para fazer uma solução em um laboratório, aí a gente está usando a água diretamente, manipulando ela. Pode ser de forma indireta, gerando energia. A gente precisa dela numa fábrica, por exemplo, para limpar os equipamentos, né? A madeira, a gente precisa da água para fazer a árvore crescer.
Os trabalhadores de qualquer profissão precisam da água para sobreviver. Então a água a gente pode dizer que está em tudo, né? Se a gente for olhar aí ao nosso redor, está em tudo. Então ela simboliza o fluido cósmico universal. Por quê? Porque o fluido cósmico universal, nós vamos ver mais para frente, é a matéria-prima para toda a criação. Tudo que existe é manipulação do fluido cósmico. E olha que legal, né? O que chama atenção também nesse versículo é que a água já existia antes dos dias da criação. Né? Não tem um dia que fala assim, criou a água. Né? Vai ter um dos dias lá que separou águas de cima e águas de baixo. Mas era como se as águas já existissem. Nesse caso aqui, nesse versículo, traz elas junto com Deus, mas sabemos que Deus é a causa primária. Né? Foi o primeiro a existir. A gente não pode falar nem existir, né? Porque eterno é aquilo que não tem nem início nem fim. Então sempre esteve o eterno. E aqui nesse versículo trazendo a água nesse contexto. Então por que nós vamos focar nessas duas palavrinhas? O pairar, né? É Deus criando e as águas a matéria-prima para a criação. Como que a gente ia conseguir fazer isso, gente, sem a luz da doutrina espírita, né? Então é aquilo que a gente falou lá no início. À medida, né, que as revelações, né, o Novo Testamento, a doutrina espírita vai surgindo, a gente consegue ampliar o estudo, né, desse livro que já tem 3.500 anos, né, que foi escrito. A água também, o interessante dela, é que aqui no nosso planeta, né, a água H2O, né, ela é nesse formato. E aí lembrando, né, a pergunta do Félix na semana passada, se a água é o fluido cósmico. Ela não é o fluido cósmico, mas ela simboliza para nós o fluido cósmico justamente por ela estar em tudo, por toda a criação no nosso planeta, né, depender da água. Então, para nós aqui na Terra, ela simboliza o fluido cósmico. E é interessante porque nós, né, como eu disse também, só repetindo, é praticamente impossível criar a água, né, em laboratório, por exemplo. Por quê? Para essa reação acontecer, precisa de muita energia, né? Eu preciso de uma outra substância para acelerar a reação. Isso torna ela inviável. Uma reação explosiva, muito energética, com rendimento baixíssimo. Já ao contrário, que é pegar a água e quebrar ela em oxigênio e hidrogênio, é altamente viável. Então veja que semelhança com o fluido cósmico. Assim como o fluido cósmico, né, podemos estender esse raciocínio, a gente não consegue criar. Quem consegue criar fluido cósmico é só Deus. Com a água, tá, a gente consegue, assim, gotinhas, mas é inviável. Então é praticamente impossível. A gente não consegue criar, mas a gente manipula a água para fazer as coisas, né? Congelo a água, fabrico o gelo, estou manipulando a água, né? Misturo a água para fazer uma bebida, estou manipulando. Beber a água, eu estou hidratando o meu organismo, que lá ela vai passar por transformações. Então eu estou manipulando. Assim também é o fluido cósmico. Os co-criadores, como nós vamos falar, manipulam o fluido cósmico, criado por Deus. Aí aqui no Livro dos Espíritos, né? É essa definição dos 3 elementos do universo. Deus, Espírito e Matéria. Questão 22, né? Kardec perguntando sobre a definição da matéria. O que é capaz de nos impressionar os sentidos, o que é impenetrável. São exatas essas definições? Aí os Espíritos respondem que essa definição ela é exata do nosso ponto de vista. Por quê? Os nossos sentidos eles alcançam, né, até um limite, o que a gente pode considerar como matéria. Mas olha só, pode ser, por exemplo, tão etérea e sutil que nenhuma impressão vos cause aos sentidos. Contudo, é sempre matéria. Para vós, porém, não seria. Então, assim, traduzindo isso,
tem manipulações do fluido cósmico que a gente nem sabe que existe, porque a gente não consegue sentir, os nossos sentidos não permitem. E aí Kardec então pergunta, né, que definição podeis dar da matéria? A matéria é o laço que prende o espírito, né, no caso aqui trazendo para o nosso corpo. É o instrumento que este se serve e sobre o qual ao mesmo tempo exerce a sua ação. Falando bem do nosso corpo físico mesmo, né, matéria. Desse ponto de vista, quer dizer, só desse ponto de vista, pode-se dizer que a matéria é o agente, o intermediário com o auxílio do qual e sobre o qual atua o espírito. Então o espírito atua, né, nesse agente que é a matéria, tanto no nosso corpo quando a gente está produzindo algo. Aí começa a ideia de cocriação, que é a manipulação da matéria. E qualquer matéria é manipulação do fluido cósmico. Tranquilo aí, gente? Se ficar pesado, se alguém quiser parar, perguntar, a gente não tem pressa não. Essa base aqui inicial é legal a gente fazer ela bem tranquilo para lá na frente, né, como é sequencial, a gente não ficar perdido, né? Ô, Tiago, faz um Diga. favor para mim aí. Só repete essa questão aí da matéria. A matéria, ela pode ser manipulada, né? Isso. E ela é a parte do fluido cósmico, né? Exatamente. A matéria, ela é manipulação do fluido cósmico. Qualquer matéria que existe é manipulação do fluido cósmico. Quer dizer, a gente, na verdade, não cria, a gente co-cria, né? Quem cria é Deus. Ele criou o fluido cósmico. Então, trazendo já para aquela coisa que a gente conhece, né? Que Jesus é o governador do nosso planeta, ele plasmou o nosso planeta. Como que ele fez isso? Manipulando o fluido cósmico, criado por Deus. Aí ele criou o nosso planeta. Então, nesse aspecto aí, Jesus é um co-criador em plano maior, porque ele consegue manipular o fluido cósmico para criar coisas complexas. Nós somos co-criadores em plano menor. A gente produz o plástico, a gente produz a madeira, a gente produz alimento, né? Manipulando, né, de forma menos precisa, né, podemos dizer assim. Então a matéria é isso. Qualquer coisa que existe é vinda do fluido cósmico, é manipulado do fluido cósmico. Aqui nessa letra A, os espíritos estão trazendo uma definição do ponto de vista da união entre espírito e matéria, né? Aí lembra bem o nosso corpo físico mesmo. Mas nesse último período aqui, ó, deste ponto de vista, pode dizer que a matéria é o agente, o intermediário com o qual e sobre o qual, quer dizer, sobre o qual é o espírito nosso atuando sobre a matéria, né? Produzindo. E com o qual, porque a gente precisa do corpo para produzir. Então ela tem esse sentido amplo, né? Podemos dizer assim. Tranquilo? Vou passar aqui, qualquer coisa a gente volta. Aí é 23. O que é o espírito? Aí os espíritos respondem, né? Que é o princípio inteligente do universo. Qual a natureza íntima do espírito? Kardec vai querer aprofundar mais, né? Aí os espíritos respondem que não é fácil analisar o espírito com a nossa linguagem. Para nós, ele nada é por não ser palpável. Volta lá naquela questão. Olha como que é sequencial, né, gente? A definição de matéria que deram, que o Kardec falou que serve aqui para a gente na Terra. Aquilo que é palpável, que os nossos sentidos conseguem serem impressionados, né? Tocar, ver, sentir. É matéria do nosso ponto de vista. Nesse ponto de vista, o espírito não é, porque a gente não consegue, ele não é palpável, né? Por mais que a gente tenha
as sensações, né, no caso as sensações mediúnicas. Isso não é palpar. Na verdade, está tendo ali, né, não é uma união, mas é uma união, né, podemos dizer assim, entre espírito, né, comunicante, e médium, mas com o intermédio do perispírito e colocados todos no fluido cósmico universal, que nós vamos ver também que, na verdade, a gente está mergulhado nesse fluido, de tão importante que ele é. Então, assim, quando tem alguma manifestação mediúnica, o espírito não é palpável, né? Ele exerce um papel ali sobre o médium, né? Tanto que não existe aquela ideia de incorporação, né? Por exemplo, uma psicofonia, né? Às vezes, né, a gente tem a ideia errônea de que o espírito está ocupando o mesmo lugar do corpo, né? Recebeu o espírito, né? Aquela coisa assim. Não. O corpo está sendo um veículo para o espírito comunicar. Ele não está sendo palpável. O espírito não está sendo palpável naquele corpo. Mas olha só, para os espíritos superiores, né? O espírito é alguma coisa, né? Eles conseguem sentir. Eles têm sentidos que permitem eles perceber algo a mais na natureza do espírito. Por quê? Coisa nenhuma é o nada. E o nada não existe. Então, basicamente, né, tem essas três coisas, que são os elementos gerais. Deus, o Criador, o Espírito, co-criador. Só um instante. E a matéria, que é criação, manipulação do fluido cósmico. Na questão 24, o espírito é sinônimo de inteligência? A inteligência é um atributo do espírito. Uma e outro. Porém, se confundem num princípio comum, de sorte que para vós são a mesma coisa. A gente tem às vezes essa mania, né, de assimilar o espírito com a inteligência agindo sobre a matéria. Na verdade, a inteligência é um atributo do espírito e o espírito é um dos elementos básicos do universo, né? Não é à toa que é princípio inteligente, quer dizer, alguma coisa com a inteligência. É um adjetivo, né? É um adjetivo. É um adjetivo, ele Não é sinônimo. É qualidade, né? Define qualidade. A qualidade do espírito, exatamente. Aí, gente, Kardec pergunta, então dois elementos gerais do universo? A matéria e o espírito? Aí vem naquilo que a gente está falando, né? Sim, e acima de tudo, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Então, na verdade, são três, né? Deus, espírito e matéria constituem o princípio de tudo o que existe. A trindade universal. E é legal quando a gente lembra lá da trindade divina, né? Por exemplo, no catolicismo, que fala Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ou Pai, Filho e Espírito Santo. Olha só, Deus é o Pai, o Espírito Santo é o Espírito e a matéria é o Filho encarnado, né? Dá para estender para isso também. Então, no fim, até para outras religiões, né, a gente está falando tudo da mesma coisa, né? Então, o nosso universo tem esses três elementos básicos, essas três classes, podemos dizer, grandes classes, né? Deus, o Espírito, que é a parte inteligente, o princípio inteligente do universo, e matéria, que é a criação de Deus e co-criação dos Espíritos. Mas ao elemento material, olha aí que legal, se tem que juntar o fluido universal que desempenha o papel de intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita, por demais grosseira, para que o espírito possa exercer ação sobre ela. O que isso quer dizer, gente? Envolvido, né, em nós e na matéria também tem fluido cósmico universal.
Então ele não é só a matéria-prima para criar. Ele também é o veículo, né? É o meio que sustenta a criação, né? Embora, de certo ponto de vista, seja lícito classificá-lo com elemento material, ele se distingue deste por propriedades especiais. Quer dizer, às vezes a gente... Deixa eu ver, alguém fez alguma pergunta? Boa noite, Eliana. Sem problema. O fluido cósmico, então, gente, ele tem essa dupla função. Mas às vezes a gente fala assim, a gente tem mania de falar que é só a matéria, que é só a matéria-prima para criar outras coisas. Mas não, né? Ele é esse veículo, né? Aqui mais para o fim vai ter essa ideia também, ó. Se o fluido universal, né, fosse positivamente matéria, razão não haveria para que também o espírito não o fosse. Quer dizer, se eu classificar o fluido universal como matéria, né, eu posso classificar o espírito também como matéria, mas são coisas diferentes. O fluido universal é diferente da matéria, assim como o espírito. E está colocado entre o espírito e a matéria. É fluido, como a matéria é matéria. E suscetível pelas suas inumeráveis combinações com esta e sob a ação do espírito de produzir a infinita variedade das coisas de que apenas conheceis uma parte mínima. Então, o fluido cósmico é fluido suscetível, né, de inumeráveis combinações, que a gente conhece só uma partezinha, bem pequena. Combinações feitas pelos co-criadores de plano maior, igual Jesus, e também nós, co-criadores de plano menor. Esse fluido universal, ou primitivo, quer dizer, ou elementar, primitivo de primeiro, né? Elementar de ser necessário, sendo o agente de que o espírito se utiliza, é o princípio sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de divisão e nunca adquiriria as qualidades que a gravidade lhe dá. Então, além de usar o fluido cósmico universal para criar, ele também sustenta a criação. Porque sem ele, né, sem estar nesse meio, a matéria não teria sentido assim. Né? E aí fala o exemplo aqui, as qualidades da gravidade, né? Por exemplo, a força gravitacional. O fluido cósmico é um intermediário que permite também que essa força atue, né? Que as matérias têm, que os diversos materiais também fiquem presos, né? Por causa dessa força, não fiquem flutuando e tal. Isso é bonito, gente, e tem gente tem estudioso que chega a falar que a propriedade de onisciência, quer dizer, de Deus estar em todos os locais, ela é graças ao fluido cósmico universal que está em toda parte. Então, nossa voz aqui, eu falando e propagando, né, a voz pelo ar, está propagando, né, e também no fluido cósmico. A nossa conexão com Deus, a nossa oração, olha como é que fica bonito isso. Quando a gente ora, quando a gente pensa, com certeza existe uma rede de transmissão no fluido cósmico que, dependendo da nossa vontade, chega na onde tem que chegar. E a gente nem imagina como que é. Mas existe, né? Os vários milagres, né? Por que Jesus fazia aquele tanto de milagre? Multiplicava pão, andava sobre as águas, né? Desafiava as leis do nosso planeta. Porque ele consegue manipular o fluido cósmico de forma diferente. E bem melhor do que a gente. Né? Tanto que criou o nosso planeta. Se ele criou, né, gente, ele sabe do projeto desde o início. Ele sabe tintim por tintim. Então, para Jesus é tranquilo, é moleza fazer aquilo tudo lá que ele fez. Né?
a gente só não entende. E às vezes, por não entender, a gente cai naquele egoísmo, né? A gente que eu falo, a humanidade, né? De falar que não existe. Por quê? Só porque eu não sei explicar, né? Micro-organismo também não existia até descobrir o microscópio, né? Quer dizer, não existia do nosso ponto de vista, mas sempre estava lá, fazendo a gente adoecer, apodrecer na carne, fazendo o vinho também, né, apodrecer lá. Ninguém sabia por quê, até descobrirem o microscópio e ser possível ver. Então, sempre existiu, a gente só não sabia o que estava atuando, né? Ou seja, não é do nosso ponto de vista, do nosso conhecimento que nós temos que julgar, porque o nosso conhecimento é mínimo, né? Aí também entra a questão da fé. A gente crê que é possível, né? E ter a humildade de saber que é possível. A gente não domina nada, né? Nada praticamente. Os espíritos falam aqui, ó. O fluido cósmico é uma manipulação, assim, é manipulável de inumeráveis combinações, que a gente só sabe uma pequena parte. Esse fluido será o que designamos pelo nome de eletricidade? Comentamos na semana passada, né, que na época das obras básicas a eletricidade era o auge, né, estava surgindo como inovação e tal. Então foi a coisa mais próxima que Kardec conseguiu achar ali. Inclusive quando Kardec começou a investigar, né, os fenômenos das mesas girantes, ele sempre com aquele olhar científico ficava com o pezinho atrás ali, achava que era a eletricidade agindo, que era o magnetismo, né, força magnética de alguma forma, até ele, né, e por isso que a doutrina espírita é robusta, porque o Kardec estudou direitinho, né, fez investigação mesmo para ver que não era fraude e tal. Então ele usou o exemplo da eletricidade. Os espíritos respondem que ele é suscetível, né, já dissemos que ele é suscetível de inúmeras combinações. O que chamais fluido elétrico, fluido magnético, e aí eu coloco mais, fluido vital, energia sexual, são modificações do fluido universal, que não é propriamente falando, senão matéria mais perfeita, mais sutil e que se pode considerar independente. Repetindo, independente. Tem uma outra definição, que aí está lá na Evolução em Dois Mundos, né? Se vocês deram uma lida lá, o fluido cósmico universal é o plasma divino, hausto do Criador, ou força nervosa do todo sábio. Está com palavra diferente, mas está falando a mesma coisa do Livro dos Espíritos. Plasma, né, é o quarto estado da matéria, é semelhante ao gás, porém ele é mais energético, tá, gente? E é o estado mais abundante do universo. Lembrando que quem está falando é André Luiz, né, gente? Tá, além do conhecimento dele, né, falando também da perspectiva do plano espiritual, com os estudos que fez lá. Então, para a época que falou isso aqui, se eu não me engano, 1958, já sabia muito mais do que a gente sabe hoje, né? Então, ele chama o fluido cósmico de plasma divino. Por quê? É essa matéria sutil e energética. O gás é sutil, né? A gente quase não sente. O que, às vezes, a gente consegue sentir é o odor dos gases, né? Dependendo da pressão, assim, se ele estiver vazando, né, com uma vazão muito alta, a gente sente no tato. Mas é mais sutil, né, do que o líquido e o sólido. O plasma é ainda mais sutil. É por isso que é semelhante ao gás, porém ele é mais energético. Por isso que ele assemelha o fluido cósmico com o plasma. E o plasma, gente, aí a ciência falando, né, é o estado físico mais abundante do universo, embora seja o menos comum para nós. Então é o plasma divino, fluido cósmico. Hausto do Criador. O que é hausto? É aspiração longa, puxar para dentro, ou aurir, pôr para fora. Então esse hausto é o quê? Respiração. Hausto do Criador, respiração do Criador, o Criador vivendo o fluido cósmico, né? É como se fosse o ar de Deus, sendo soprado e transformado. E as coisas surgindo através disso. Ou força nervosa do todo sábio. Por que força nervosa? Lembra que o Kardec fala lá que
a matéria e o espírito também estão envoltos de fluido cósmico, né? O que é a força nervosa? O nosso corpo não tem as terminações nervosas que conectam, né, cada parte do nosso corpo com o cérebro? O fluido cósmico universal é a força nervosa do todo sábio. Então conecta tudo com Deus. Aí aquela ideia da onisciência, Deus presente em todo lugar. Então, gente, através do fluido cósmico, nós estamos conectados com Deus. Ele sabe o que a gente pensa, sabe o que a gente faz, né? E nesse elemento primordial vibram e vivem constelações e sóis, mundos e seres, como peixes no oceano. Quer dizer, tudo que existe está inundado de fluido cósmico universal, né? E aí corrobora com a ideia de Paulo de Tarso. Porque nele vivemos e nos movemos, aqui falando de Deus, né? Porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Né? Tiago, Diga. deixa eu ver se eu entendi aqui, que é uma dúvida que eu sempre tenho. Hum. É que eu já fiz um estudo do Livro dos Espíritos e lá a gente comentou muito essa passagem aqui, dessa pergunta 23 adiante aí, em que fala dos princípios inteligentes. Sim. O princípio inteligente é o elemento, né? É o elemento espiritual. Isso. Né? E nele é agregado esse fluido vital. É isso mesmo? E que depois, né, aí pronto, aí formou esse princípio inteligente, o elemento espiritual com o fluido vital, o fluido energético, etc., que é igual você falou, são um tipo de desdobramento do fluido cósmico universal, né? E que a partir daí que vem uma transformação. Aí isso aí, eu só estou falando isso aqui, porque daí remete lá na questão 607, essa 23 aí, remete lá na 607A, em que ele vai falar aqui, ó, ele disse, de alguma sorte, um trabalho preparatório como o da germinação, em seguida ao qual o princípio inteligente, que é o elemento espiritual, sofre uma transformação e se torna espírito, com E maiúsculo, né? Isso. Que é onde que começa o período da humanidade. Isso. É isso aí mesmo, né? Só tem que fazer uma separação aí, por quê? O princípio inteligente, né, é o início da criação do espírito. Nós vamos estudar o princípio inteligente mais para frente, porque na verdade esses dias aqui da criação estão falando justamente dessa evolução do princípio inteligente. Mas aí só tem que tomar cuidado com a questão do fluido vital, por quê? O primeiro estágio do princípio inteligente é no mineral. Ele não está vivendo ainda, né? Ele tem sensações. Então, nesse sentido, não tem fluido vital. Aí Kardec separa entre mundo inorgânico e orgânico. A partir do momento que vai para o reino vegetal, beleza. Aí está vivendo, porque está tendo sensações orgânicas. Mas o princípio inteligente começa, né, lá no mineral, depois vai para o vegetal, depois vai para o animal, e só é chamado de espírito, esse espírito aí com E maiúsculo, quando está encarnado no ser humano. Só se chama de espírito quando chegou nesse status aí de encarnar num corpo humano, que foi o corpo, né, a espécie escolhida aqui no nosso orbe para receber espíritos. Então, até no animal, quer dizer, até lá no macaco, né, que a gente tem impressão aí que foi a última estadia, né, até pelo que a ciência já fala, é princípio inteligente. Encarnou num ser humano, aí é espírito. Então é mais ou menos isso mesmo. Deus cria fluido cósmico universal e espírito. Mas o início da criação do espírito, né, que Kardec fala simples e ignorante, é o princípio inteligente. Quer dizer, início de inteligência. Porque a inteligência completa, né, para ser chamada de espírito, só vai ser conseguida depois que esse princípio inteligente estagiar em todos esses reinos. Mas é isso aí mesmo que você falou. Só essa questão do fluido vital aí, que o fluido vital, né, que é o que dá vida, é a partir do reino vegetal só. Não, assim, ele fala lá na 607, ele fala assim, ó, porque tem a pergunta, né, ele fala assim, ó,
numa série de existências que precede o período que chamais de humanidade. Vai ser o Sim, mineral, o vegetal e o animal. isso mesmo. Né? Isso Aí aí. talvez seria mais cabível falar, igual você comentou, de fluido energético, talvez. Tá. Não, Né? beleza. É porque dá dúvida, né? Esse negócio de Esse fluido. assunto, Aí fala fluido cósmico, aí isso. fluido vital, fluido energético, aí vai aquela coisa, entendeu? O fluido Mas cósmico é o primitivo, é o é o primordial, né? Ah, Todos os outros é manipulação dele. A ok. gente pode resumir assim. E aí, gente, essa frase aqui, né, do Paulo de Tarso, ela pega uma dimensão bem maior e bem mais bonita, né? Vivemos, movemos e existimos, né? Porque viver e existir é diferente, né, gente? Viver é quando a gente toma partido, né, da vida, toma decisões, né? É o existir com razão, podemos dizer assim. E o existir é existir. Então existe pedra, existe animal, existe, né, tudo. Mas viver, né? Isso aí nós vamos falar mais lá na frente. Mas o que Paulo está dizendo aqui? Ah, tá aí no finalzinho, né? Pois somos também sua geração. É Gênesis, né? A imagem, a semelhança de Deus, Deus que criou tudo, né? Então nele vive, tudo move, tudo existe. E aí, acho que vai dar certinho para a gente finalizar hoje. A gente entra então nessa ideia da cocriação, que Dario até chegou a comentar, né, no 15 dias atrás, no nosso penúltimo encontro antes desse. O que são os co-criadores em plano maior? Também está lá na Evolução em Dois Mundos. Nessa substância original, né, que é o fluido cósmico universal, ao influxo, quer dizer, ao desejo, ao impulso do próprio Senhor Supremo, operam as inteligências divinas a ele agregadas. Olha a ideia, agregado. Né? Agregado é essa sintonia com Deus. Né? Quando eu estou num nível de energia e de elevação que me permite como se eu tivesse agregado, né? Que o Cristo chega a falar que ele e o Pai, né, são um. Né? Mas não é porque é a mesma coisa. É porque tá muito próximo, está agregado. Né? Já consegue realizar as ideias do Senhor Supremo da maneira correta. Em processo de comunhão indestrutível, né? Os grandes devas da teologia hindu, ou os arcanjos da interpretação de variados tempos religiosos, né? Ou Cristos, não está aqui, mas a gente pode colocar. Quer dizer, espíritos superiores, extraindo desse hálito espiritual, olha que legal, como se estivesse saindo, né? Se Deus tivesse nariz, boca, o ar, né, que Deus aquele aurir, né, lá de trás, põe para fora. Extraindo desse hálito espiritual os celeiros da energia com que constroem os sistemas da imensidade em serviço de co-criação. Então, é até triste para nós, mas a gente não cria nada. A gente só não, já é muito. A gente co-cria. Quem cria é Deus, por intermédio dos espíritos e do fluido cósmico universal. Mas esse intermédio de Deus é misericórdia, né? Porque nós também somos criação. Quer dizer, ele não precisa da gente para criar. Mas a evolução vinda da lei de Deus nos permite chegar num estágio em que nós podemos participar da criação, co-criando. Aqui os co-criadores em plano maior, né, de conformidade com os desígnios do Todo Misericordioso, que faz deles agentes orientadores da criação excelsa. Isso aqui fica clarinho, gente, lá no livro A Caminho da Luz, que Emmanuel, nós vamos falar dele também aqui mais para frente, e Emmanuel vai trazendo também etapas aí da criação da nossa Terra, e ele fala do Cristo dirigindo a criação e os trabalhadores de Jesus sobre a orientação do Cristo realizando. Essas inteligências gloriosas tomam o plasma divino e convertem-no, quer dizer, transformam-no
em habitações cósmicas de múltiplas expressões, radiantes ou obscuras, gaseificadas ou sólidas, obedecendo a leis pré-determinadas, quais moradias que perduram por milênios e milênios, mas que se desgastam e se transformam, por fim, de vez que o espírito criado pode formar ou co-criar, mas só Deus é o Criador de toda a eternidade. Então aqui está falando das transformações, né? O que a gente cria, na verdade, vai sofrer transformação de acordo com a lei divina. E aí, né, acabam-se mundos, acabam-se sóis, acabam-se sistemas, mas na verdade tudo se transformando, vertendo para uma transformação maior que a gente não faz nem ideia. Então acaba do nosso ponto de vista. Assim como a morte, né, que a gente acha que acaba a vida, né, na verdade é uma transformação para uma coisa ainda maior, que a gente não sabe. Então aqui são esses co-criadores, gente. O exemplo, né, o nosso guia e modelo, questão 625 do Livro dos Espíritos. Jesus, o tipo mais perfeito da humanidade é Jesus Cristo. É co-criador em plano maior. Manipula o fluido cósmico universal de forma que consegue criar mundos igual à nossa Terra, com as leis perfeitas que ela tem, lei da gravidade, as formas de energia, gravitacional, magnética, força forte, força fraca, né, com a nossa atmosfera, com o ar que nós respiramos, o nosso corpo que é regido por milhões de reações ao mesmo tempo. A gente vai para o laboratório, é difícil controlar uma reaçãozinha e a gente não consegue rendimento 100%. E a criação do Cristo funciona em sintonia. Por quê? Ele está alinhado com Deus. É esse co-criador em plano maior. Para a gente não ficar triste, tem os co-criadores em plano menor, que aí a gente encaixa. Em análogo alicerce, as inteligências humanas, né, que ombreiam conosco, utilizam o mesmo fluido cósmico em permanente circulação no universo para co-criação em plano menor, assimilando os corpúsculos da matéria com a energia espiritual que lhes é própria, formando assim o veículo fisiopsicossomático em que se exprimem. Esse veículo fisiopsicossomático aqui, gente, é como se fosse corpo espiritual. É diferente do perispírito e do nosso corpo. Se tem uma forma mais ou menos assim que a gente pode imaginar, né, que o espírito tenha, é isso aqui, que eles vão chamar de veículo fisiopsicossomático, em que se exprimem ou cunhando, né, produzindo, fazendo as civilizações que abrangem no mundo a humanidade encarnada e a humanidade desencarnada. Então, o ato da reprodução, né, através do ato sexual para criar corpos, manipulação do fluido cósmico, criar diversas coisas, né, automóveis, combustíveis, aviões, móveis, papel, tudo que a gente cria é manipulação do fluido cósmico. Chamada terminando, vai dar tempo. Da humanidade, olha que interessante, humanidade encarnada e desencarnada. Porque às vezes a gente tem mania de trazer isso só para o nosso plano físico. Mas todas as criações também no plano espiritual, né, da humanidade desencarnada, né, é através de manipulação do fluido cósmico. Então ele está em tudo mesmo, em todos os planos. Né? Qual que é a consequência disso? Né, dessa cocriação também no mundo espiritual, depois de desencarnado. Dentro das mesmas bases, plasmam também os lugares entenebrecidos pela purgação infernal, gerados pelas mentes desequilibradas ou criminosas nos círculos inferiores e abismais e que valem por aglutinações de duração breve no microcosmo em que estagiam, sob o mesmo princípio de comando mental
com que as inteligências maiores modelam as edificações macrocósmicas que desafiam a passagem dos milênios. Então vamos voltar aqui com calma. Através do fluido cósmico universal, né, a gente cria também, né, aquela coisa da consciência julgar o lugar para onde nós vamos. A gente cria esse lugar, né, a gente plasma, seja lugar de sombra ou lugar de luz, né, a gente assim, no geral, né, gente? Por exemplo, o nosso lar, a colônia Nosso Lar foi construída plasmando o fluido cósmico universal, né, pelos espíritos que a construíram. Mesma coisa no umbral. Por mentes desequilibradas ou criminosas, quer dizer, desequilíbrio ou livre-arbítrio, fazer sabendo o que estava fazendo. Nos círculos inferiores, né, vibração negativa, e abismais, e que valem por aglutinações de duração breve, quer dizer, manipular o fluido cósmico fora da lei divina é coisa breve. Né? Não vai durar, porque a lei de Deus é lei de amor. É criação boa. Coisa ruim não vai durar. Né? E é o quê? Microcosmo. É um espaço pequenininho que estagia. Mas olha só, sob o mesmo princípio de comando mental, as inteligências maiores modelam as edificações macrocósmicas. Planetas, sistemas solares, Via Láctea, universo, que desafiam a passagem dos milênios. Aí dura muito. Por quê? Está de acordo com a lei de Deus. Né? Então, eu vou tirar aqui a apresentação, acabou aqui. Mas a ideia que a gente queria trazer hoje era essa. Dessa cocriação, né, gente? E também dessa questão aí do fluido cósmico universal. Então, o básico hoje que nós vimos, né, com esse versículo aí, como que a gente pode resumir? Deus cria espírito e cria fluido cósmico universal. Nós somos espíritos criados por Deus e co-criamos através de manipulações do fluido cósmico. Isso, né, com outras palavras, está escrito que a terra estava deserta e vazia, a treva cobria o abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Lembrando que a água aí nós pegamos nessa simbologia e aproveitamos para estudar sobre o fluido cósmico, né, princípio inteligente. Então é por isso, né, gente, que o estudo é interessante, quando à luz da doutrina espírita. E nós vamos fazer muito isso. Vocês vão ver que a gente está estudando Gênesis, mas a gente vai recorrer tanto às literaturas básicas, né, e também ao Evangelho, que vai parecer que a gente está fazendo outro estudo. Mas não, viu, gente? É estudo de Gênesis. Não fomos enganados, né? Na semana que vem, a gente vai partir para o terceiro. Faça-se a luz e a luz se fez. Eu já adianto para vocês que quando eu vi pela primeira vez a abordagem desse versículo, né, no Gênesis, à luz do Evangelho, eu fiquei impressionado. Foi a parte que eu mais gostei, assim. E nós vamos fazer na semana que vem. Sobre hoje, gente, ficou alguma dúvida aí? Nós temos uns 3 minutinhos antes da prece final. Alguém quer comentar? Esclareceu? Ficou alguma dúvida? Como é que foi aí? Quer que repete alguma coisa? Oi. Olha, eu confesso que estou achando assim um estudo muito difícil, muito avançado para mim, para o meu entendimento. Mas eu estou aqui exatamente para poder abrir o entendimento, para ser esclarecida a respeito, né? Então, eu estou achando, sim, um pouco difícil. Então, nem me atrevo a questionar, a ter dúvidas, porque nem sei questionar. Realmente é um estudo bem avançado esse da Gênesis, né? Assim, nós vamos ver que vai ter ponto que a gente vai aprofundar, sim. Mas, por exemplo, na semana que vem a gente já vai estar mais naquela pegada do estudo minucioso do Evangelho, igual a gente faz lá na sexta-feira. Aí isso já é uma coisa que a gente está mais acostumado.
Mas quando a gente entra, talvez hoje vai ser a parte mais complexa, viu, gente? Não assusta com hoje, não. É só porque quando a gente pega nessa coisa aí de fluido cósmico, né? De cocriação, às vezes, acho que é mais o fluido cósmico mesmo, que é pesado. Eu lembro que teve uma palestra lá na Casa do Caminho, né? Que alguém falou disso e o pessoal também falou que não entendeu muita coisa. Mas assim, é isso mesmo. E sempre, né, a gente para, né? Se tiver dúvida, para no meio, pergunta de novo, para a gente ir com calma. É só para não passar batido essa questão aqui e a gente entrar, entendeu? Mais para frente, quando a gente fala assim, ó, a criação aqui e tal, desse dia, lembra lá do fluido cósmico? É só uma base mesmo, tá, Eliana? Tiago, Vai ficar mais tranquilo mais para frente. Oi, Rafa. eu também estou achando um estudo denso, mas eu estou achando maravilhoso. Está sendo esclarecedor, um conteúdo bem assim conciso. Nossa, eu estou amando. Muito obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço, gente. Nós vamos. É assim, à medida que a gente for passando aqui também, né, a gente vai acostumando mais com as terminologias, né? E aí vai ficando mais tranquilo. Mas a partir do próximo mês vocês vão ver que às vezes a gente vai falar assim, alguma coisinha de ciência, mas sem querer aprofundar muito, é só porque é bem legal e curioso como que um livro, gente, escrito há 3.500 anos tem coisa de hoje, né, para nós. Então é mais ou menos nesse sentido. Eu vou deixar aqui, mas também vou mandar lá no grupo. Eu vou pedir para a semana que vem que a gente leia, né, se possível, o primeiro capítulo do Evangelho de João, tá? Que a gente vai usar ele como texto base para entender sobre essa luz, né? Aí a gente comenta na semana que vem, tá? Vou finalizar com a prece, gente, porque está acabando o nosso tempo e qualquer coisa pode mandar lá no grupo também. Deus de infinita bondade e misericórdia, Jesus, amado Divino Mestre, obrigado pela oportunidade, pelo amparo espiritual, pelos irmãos que compartilham conosco do estudo, que nos auxiliam, pelo interesse de cada um de nós em participar, né? Que possamos continuar firmes, seguindo em frente e ter o esclarecimento, o entendimento necessário para colocarmos em prática, né? Para evoluirmos e aprendermos com base no que está sendo passado. Muito obrigado, Jesus, e continue conosco. Gente, obrigado. Assim seja. Amém. Obrigado a todos. Semana que vem a gente se encontra então, 19 horas, e eu vou mandar lá o textinho, tá? Vou mandar os versículos. Aí cada um lê na Bíblia dele, que até é bom aquela questão das traduções diferentes, tá? E a gente comenta semana que vem. Que assim seja. Boa noite. Obrigada. Assim seja. Ok, Boa boa noite. noite a todos. Boa noite. Obrigada, Tiago. Boa noite. Obrigado Boa a noite para vocês. todos. Tchau. Obrigada, boa noite. Tchau, tchau.